Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren vídeo über ein tema der deutschen Sprache. Bem-vindo para mais assunto sobre a língua alemã. E hoje eu quero falar sobre mais dois verbos modais. Até agora a gente já conhece 4 verbos modais e agora os últimos 2 verbos que faltaram. Será que você já conhece e sabe como a gente usa esses verbos? Então, vou explicar mais uma vez para você, vem comigo. Como você já sabe, nós temos em alemão 6 verbos modais. Esses verbos são auxiliares para se juntam a um verbo principal e servem principalmente para uma ideia de permissão, o dever, capacidade e outras funções. Em geral, eles são usados para alterar ou complementar o sentido do verbo da oração principal. Na língua alemã, nós temos 6 verbos modais. São o verbo wollen e können, que a gente já conhece, o verbo müssen e o verbo mögen. E do verbo mögen é o gostar, vem o gostaria, o verbo möchten. E, por último, então, o nosso verbo dürfen e sollen. Então, temos o wollen, können, müssen, mögen, dürfen e sollen. Então, esses são nossos 6 verbos modais. Então, vamos dar uma olhada do nosso verbo dürfen. O verbo modal dürfen expressa se alguém tem permissão ou autorização para fazer alguma coisa. Então, essa permissão é geralmente concedida por uma autoridade, um superior, o chefe, ou pode ser os pais mesmo, uma criança, o governo, ou até mesmo um médico. Ao contrário, então, para expressar uma proibição, podemos usar o dürfen como uma negação. Então, um exemplo, se eu pergunto para alguém: darf man hier fotografieren? Estou no museu e pergunta aqui um funcionário: darf man hier fotografieren? É permitido de tirar fotos aqui? Posso receber a resposta: nein. Hier darf man nicht fotografieren. Isso quer dizer, é proibido de fotografar. Temos também em alemão uma outra forma para indicar a proibição, como o adjetivo verboten, existe verboten, mas o verbo dürfen é muito utilizado. Ao construir uma frase, os verbos modais sempre encontram-se no presente, na segunda posição. E conjugamos ele e ele permanece aqui na segunda posição e enviando o verbo principal para o fim da frase. E isso na sua infinitiva. Então, essa estrutura é mais ou menos, o verbo modal conjugado mais uma informação e no final encontramos o verbo principal no infinitivo. Por exemplo, se eu quero dizer ich will in Deutschland studieren, eu quero estudar na Alemanha. Então, eu quero, o verbo wollen conjugado na segunda posição e o segundo verbo fica no final na sua forma infinitiva. Também esses 6 verbos modais, eles também, na hora de conjugar, eles diferem um pouco dos verbos regulares no presente. A conjugação do verbo dürfen, e isso, como eu falei, é uma coisa bem comum, como todos os 6 verbos. Então, a primeira pessoa aqui é o ich darf, a segunda pessoa o du darfst, e a terceira pessoa, isso acontece com todos os verbos modais, é igual da primeira pessoa. Então, o ich e es e es sempre é igual. Então, mesmo no verbo wollen, ich will, er, sie, es will,
o verbo müssen, ich muss, sie, es muss. Então, aqui o dürfen, ich darf, sie, es darf. E nesse verbo com trema, como o dürfen, que acontece também como o verbo müssen ou o verbo können, esse trema só entra de novo aqui na forma plural. Então fica com o nós, o wir dürfen, o ihr dürft, e eles e elas fica o sie dürfen. Como a maioria dos outros verbos modais, assim, há uma mudança de vogal no singular, né? Então aqui esse verbo dürfen, ele vira esse U com trema, ele vira um A, né? Isso é bem comum, e a conjugação da primeira e terceira é igual. O verbo dürfen pode ser usado também para expressar um pedido muito educado. Se eu pergunto, darf ich Sie etwas fragen? O senhor me permite perguntar algo ao senhor? Então, darf ich Sie etwas fragen? Isso é uma forma bem educada. Poderia usar também, kann ich Sie etwas fragen? Mas o mais educado aqui com o verbo dürfen. Então, outros exemplos como o verbo dürfen seria hier darf man nicht parken, né? Não é permitido de estacionar aqui. Ou para perguntar, darf ich mal telefonieren? É possível, é permitido de fazer uma ligação? Ou Sie dürfen nicht so viel Fett essen. Então, lembrando aqui o médico que pode dar um conselho, então fica... não é permitido de comer tanta gordura, né? Dürfen nicht so viel Fett essen. E agora o nosso verbo, o sollen, que o verbo em português seria algo como dever, né? O sollen, ele também tem várias funções. O verbo sollen é possível fazer um pedido ou uma solicitação a uma outra pessoa. Então, poderia dizer, por exemplo, Peter, du sollst deine Mutter anrufen. Peter, você tem que ligar para sua mãe. Uma outra função, o verbo modal sollen, é usado para fazer uma oferta, uma sugestão a alguém, para pedir conselhos a alguém. Então, por exemplo, uma sugestão, né? Eu falo, du bist krank, soll ich dir einen Tee machen? Né? Eu devo fazer, você quer que eu faça um chá para você, né? Então, soll ich dir einen Tee machen? Ou eu quero o conselho, soll ich den blauen oder den grauen Anzug kaufen? Então, mais uma função seria o verbo sollen, é usado como uma suposição que tem uma alta probabilidade de estar correto. Então, nesse caso, é ideal o nosso verbo sollen para lançar uma fofoca. Então, aqui o Peters Eltern sollen sehr reich sein. Então, os pais do Peter, eles devem ser muito ricos. Uma outra função do verbo sollen é que ele pode ser usado também para expressar um comando, quer dizer, uma ordem muito forte. Claro, nós temos também o nosso verbo müssen para indicar uma ordem a alguém, né? Mas o verbo sollen pode ter também essa função, né? Então, se a mãe, por exemplo, fala para o filho, Peter, du sollst sofort dein Zimmer aufräumen. Arrumar o quarto, né? Então, Peter, du sollst sofort dein Zimmer aufräumen. Você tem que arrumar imediatamente seu quarto. Então, aqui, uma outra forma, outra função para usar o nosso verbo sollen. E, no final, assim, o verbo sollen, como objeto, como sujeito, ele geralmente expressa uma tarefa, um propósito, uma meta, um plano, uma intenção ou uma função.
Por exemplo, se eu indico aqui, hier soll ein Unigebäude entstehen. Então, aqui vai ser construído prédio da universidade. Das Projekt soll den Arbeitslosen helfen, né? Então, o propósito desse projeto é de ajudar o Arbeitslose, né? Os desempregados. Die Krawatte soll zu dem Anzug passen, né? Então, aqui o plano, a ideia, né? Que a gravata deve combinar com o terno. Die Krawatte soll zu dem Anzug passen. Outros exemplos, como nosso verbo sollen, se eu indica assim, é mais uma ordem, um comando. Se alguém diz para mim, du sollst sofort zum Chef kommen. Aqui, imediatamente, você tem que ir para o chefe. Ich soll dich von meiner Mutter grüßen. Eu quero passar para vocês aqui um abraço da minha mãe. Então, ich soll dich von meiner Mutter grüßen. O médico indica, né, comprimido, né? Eu devo tomar 2 vezes por dia. Ich soll 2-mal täglich eine Tablette nehmen. A frase muito comum, ich weiß nicht, was ich tun soll. Eu não sei o que fazer, né? Então aqui também indica o nosso verbo sollen, né? Um pedido aqui que indica um conselho. Uma suposição, né? Sie soll sehr schön gewesen sein. Era uma mulher muito bonita, né? Ela é muito bonita, né? Então, sie soll sehr schön gewesen sein. Ou simplesmente, se eu indico, woher soll ich das wissen? Né? Como eu devo saber isso, né? Como eu posso saber isso, né? Wie soll ich das wissen? Então, essas são frases muito típicas, assim, como a utilização do nosso verbo sollen. Então, espero que você entendeu melhor os nossos 2 verbos modais, o verbo dürfen e o verbo sollen. E agora, com isso, nós já sabemos como usar o significado de todos os nossos 6 verbos modais. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss.